Ouça com atenção e não se mova, pois o que você está prestes a ouvir nunca deveria chegar aos ouvidos humanos sob as pedras do calçamento da Rua da Aurora, na velha Recife. Há um silêncio que murmura como algo ainda respirando sob a terra. Um silêncio moldado como uma boca esperando para gritar. Dizem que se você se ajoelhar nessa rua à meia-noite e pressionar o ouvido contra as pedras, poderá ouvi-los. Canções de ninar suaves e fragmentadas, cantadas por vozes que nunca conheceram o som do dia. Elas pertencem aos gêmeos Almeida. Crianças que nasceram em um mundo que nunca lhes foi permitido tocar. Crianças que viveram e morreram sob os pés de Recife, sepultadas em um porão que seu pai chamava de sagrado. Esta é a história que Recife tentou apagar. Uma história não de monstros, mas de algo pior. Fé. Diogo Almeida não era um louco. Não no início. Ele era a personificação da disciplina cristã. Um homem alto, de ossos e ferro, cujos sermões faziam até os comerciantes mais ricos chorarem como crianças. Ele caminhava pelas ruas de Recife como um juiz das escrituras, seus olhos cinzentos dissecando os pecados ocultos de cada alma que cruzava seu caminho. Ele possuía 3 navios: Graça, Recife, Salvação, seus nomes como orações pintadas em velas que pingavam rum e o preço de sangue do comércio caribenho. Durante o dia pregava sobre pureza. À noite vagava pelo cais, observando o lento colapso das almas. Garotos de apenas 14 anos cambaleando bêbados pelos becos, mulheres em saias vermelhas rindo com marinheiros, o cheiro do pecado escapando das tabernas como podridão. A fé de Diogo era de ferro, mas ele a sentia enferrujar. E quando sua esposa Clara deu à luz em outubro de 1812, algo dentro dele endureceu como pedra. João veio primeiro gritando como uma faísca. Ana veio 12 minutos depois, pequena, perfeita e silenciosa como cinzas caindo. Quando o segurou, Diogo tremeu. Ele viu seus rostos como pergaminhos em branco. E pela janela viu as ruas fervendo de imundície. Naquele momento decidiu algo que nenhum pai deveria decidir. Eles não se tornarão como o mundo. Não era raiva. Era convicção. Era um amor tão distorcido pelo medo que se tornara gelo. Enquanto Recife aguardava o anúncio formal dos gêmeos, Diogo começou o que chamava, em seus diários privados, de plano de preservação. Ele desceu ao porão sob sua casa, antes apenas um lugar de oração, e começou a transformá-lo em algo mais. Forrou as paredes de pedra com tapetes persas para abafar o som. Instalou lamparinas de óleo em nichos protegidos, com chamas estáveis e sem sombras, para que os gêmeos nunca conhecessem o brilho caótico do sol. Esculpiu escrituras nos batentes de suas camas de pinho, como se palavras fossem armaduras. Construiu um sistema oculto de ventilação para lhes dar ar sem janelas, sem um vislumbre do céu. Encheu o quarto apenas com coisas sagradas. Inários, bíblias em grego e latim, orações copiadas em sua própria tinta negra. Nada de contos do mundo exterior, mapas, relógios ou espelhos. Quando Clara perguntou por que ele passava tantas noites no porão, Diogo disse que o lugar os manteria a salvo da doença de Recife, da umidade e do barulho. Ela acreditou. Sempre acreditava. E enquanto a cidade acima ressoava com sinos de igrejas e o fedor de navios de melaço, os gêmeos foram baixados à terra como tesouros sagrados. A porta se fechou, a tranca clicou e o mundo os esqueceu. As primeiras semanas foram lentas como canções de ninar. Clara os amamentava junto ao altar que Diogo construíra. Sua voz era suave, seus olhos opacos de exaustão. João e Ana prosperavam. Bochechas arredondadas, alertas, estranhamente calmos. Raramente choravam. Mal piscavam. Diogo os visitava apenas para orações matinais e vespertinas, sua voz ecoando como trovão naquele útero de pedra. Ele os olhava como se não fossem crianças, mas relíquias intocáveis. Mas fora do porão, o inverno rastejou sobre Recife como uma mão cinzenta. O porto congelou, as tabernas uivavam. E sob a terra congelada o tempo começou a se distorcer. Não havia dia nem noite, apenas a luz das lamparinas. Não havia passos nem estações, apenas as escrituras de Diogo e os hinos sussurrados de Clara. As crianças pararam de virar a cabeça quando Clara se movia. Seus olhos passavam por ela como se ouvissem algo atrás das paredes. Riam menos. Fitavam mais. Quando Clara tentou abrir a porta uma manhã, Diogo segurou seu pulso. Seus dedos eram frios, seu sorriso esculpido em pedra. O mundo os desfará, ele disse. Mantenha-os abaixo. Ela obedeceu. Sempre obedecia.
Acima de suas cabeças a vida rugia. Homens negociavam rum e carne no cais. Mulheres exibiam sua virtude nos bancos iluminados por velas. Os sinos tocavam pelo nascimento de Cristo. E abaixo de tudo, duas crianças sentavam em silêncio perfeito, sem luz, a pele empalidecendo como cera, os olhos escurecendo para absorver a escuridão. Elas nunca caminhariam pelas pedras do calçamento. Nunca sentiriam o vento. Nunca veriam a cor azul. Cresceriam, mas não viveriam. E Recife fingiria que elas nunca existiram. Quando os gêmeos completaram 6 meses, o mundo acima já os esquecera. Recife seguiu em frente, como sempre fazia. Novos navios chegavam do Caribe. Nova riqueza escorria para as mãos de velhas famílias. Novos escândalos eram sussurrados nos bancos de igreja e silenciados por cortinas de renda. A mansão Almeida ainda se erguia na Rua da Aurora como uma fortaleza de piedade. Suas janelas escuras após o anoitecer, seus portões trancados contra a curiosidade. E abaixo de tudo, duas crianças viviam em um mundo que Diogo esculpira em pedra e escritura. Crianças que nunca tinham visto suas próprias sombras. Crianças que começavam a mudar. Clara notou primeiro. Era sutil no início, como uma brisa que fazia a chama da vela tremular, mas não tocava sua pele. Os olhos de João não buscavam mais seu rosto quando ela o alimentava. Ana ficava imóvel por horas, as mãozinhas cruzadas no colo, o olhar fixo na parede de pedra como se algo além dela sussurrasse segredos. Eles não choravam mais. Raramente piscavam. Às vezes Clara via seu próprio reflexo nos olhos deles e se sentia uma estranha. Quando tentou cantar as velhas canções de ninar que sua mãe lhe ensinara, suas bocas se moviam com a dela, mas nenhum som saía, apenas um silêncio denso e pesado, pressionando seu crânio como água profunda. Diogo também viu e chamou isso de progresso. Ele falava no tom de um homem que acreditava estar construindo uma catedral com carne. Eles estão se afastando do mundo, disse a Clara uma noite enquanto se ajoelhavam no altar, as lamparinas brilhando com seu fulgor sem sombras. A alma deve ser esvaziada antes de ser preenchida por Deus. Eles estão se tornando puros. Sua voz tremia, não de medo, mas de triunfo. Clara tentou responder, mas suas palavras se dissolveram na garganta. Algo no modo como ele olhava para as crianças fazia suas mãos tremerem. Não era amor, não como ela entendia. Era adoração. No primeiro aniversário dos gêmeos, eles falaram suas primeiras palavras, mas não eram palavras que Clara reconhecia. Ela os encontrou uma manhã sentados no chão frio perto do altar, as cabeças inclinadas uma para a outra, as bocas se movendo em perfeita sincronia. Os sons que faziam eram suaves e musicais como hinos cantados sob a água, mas entrelaçados com um ritmo que fazia os pelos da nuca de Clara se arrepiarem. Não era balbucio, era recitação. Era estruturado demais, exato demais. Ela recuou até suas costas tocarem a parede de pedra. Quando Diogo desceu para a oração matinal, ela tentou contar a ele. Ele apenas se ajoelhou diante dos gêmeos, o rosto banhado pela luz das lamparinas, e sussurrou. Os anjos estão ensinando-os. A partir daquele dia, Diogo parou de chamá-los de João e Ana. Em seus diários, que agora guardava trancados em um pequeno cofre de ferro ao lado do altar, ele se referia a eles apenas como os preservados. Ele começou a escrever por horas após as orações, a tinta preta cortando as páginas em uma caligrafia frenética e aracnídea. Clara uma vez vislumbrou uma página antes que ele a arrancasse. Não era escritura. Eram símbolos que ela não reconhecia. Círculos dentro de círculos, linhas como raios de sol quebrados, palavras em latim que pareciam fragmentadas, rearranjadas em algo sem sentido. Mas quando ele as pronunciava em voz alta durante suas orações privadas, os gêmeos ficavam completamente imóveis, suas pupilas dilatando, até que seus olhos fossem espelhos negros. Clara começou a acordar à noite ao som de vozes. Não o barítono profundo de Diogo, não os hinos suaves e estranhos dos gêmeos, mas algo mais. Murmúrios finos e sobrepostos que pareciam subir da própria pedra. Às vezes vinham de trás das prateleiras ou de dentro dos dutos que Diogo instalara para manter o ar circulando. As palavras nunca eram claras, mas o ritmo apertava seu peito como um batimento cardíaco desincronizado. Ela perguntou a Diogo se ele as ouvia. Ele sorriu e disse apenas, elas não são para você. O mundo exterior se tornava indistinto. As estações passavam como respiração em vidro. Clara esqueceu a sensação do sol em sua pele.
Diogo parou de frequentar os cultos de domingo, alegando que sua verdadeira congregação agora habitava sob a terra. Quando os paroquianos perguntavam sobre as crianças, Clara não tinha permissão para responder. Diogo dizia que os gêmeos eram frágeis, ainda em recuperação, e que Deus exigia seu isolamento. Ninguém o questionava. Ninguém ousava. A autoridade de Diogo Almeida era de ferro, e sua ausência da sociedade apenas aprofundava a aura de santidade que cercava seu nome. Mas Clara via a verdade, ou pedaços dela, irregulares como espelhos quebrados. Os gêmeos não buscavam mais seu conforto, não a tocavam mais. Quando ela tentava abraçá-los, seus corpos ficavam rígidos, seus rostos inexpressivos, seus olhos fixos em algum ponto além de seu ombro. Eles sussurravam entre si em sua língua estranha por horas, suas vozes entrelaçando-se em contraponto perfeito, subindo e descendo como marés. Às vezes falavam em silêncio absoluto, os lábios se movendo enquanto as lamparinas chiavam e o ar ficava frio contra o rosto de Clara. Uma vez, ela os encontrou parados perfeitamente imóveis no centro do quarto, as mãos unidas, os olhos abertos, mas desfocados. Quando pronunciou seus nomes, eles não piscaram. Ela teve que sacudi-los com força o suficiente para machucar seus braços antes que se movessem. E Diogo? Diogo também começou a mudar. Seus sermões, quando ainda os fazia para si mesmo no escritório do andar de cima, não falavam mais de salvação, falavam de contenção. Ele descrevia a alma como um recipiente e o mundo como veneno. Ele começou a dormir no porão, em um simples tapete perto do altar, alegando que o ar acima se tornara espiritualmente impuro. Clara às vezes o encontrava na calada da noite, ajoelhado, imóvel diante dos gêmeos, os olhos arregalados, os lábios se movendo em silêncio enquanto eles o encaravam com seu olhar sem fundo. Ele parou de chamá-los de crianças, parou de chamá-los de seus. Eles não eram mais humanos para ele. Eram prova de que o mundo podia ser rejeitado, prova de que a inocência podia ser preservada, prova de que Deus podia ser recriado à imagem do silêncio. No inverno de 1813, não havia mais senso de tempo sob a casa Almeida. Os dias deixaram de importar. Os relógios no andar de cima ainda tic-taqueavam, mas seus sons eram abafados pela pedra, pelos tapetes e pela cortina densa de silêncio que se agarrava ao porão como óleo. Clara tentava marcar as semanas pelo derretimento das velas que usava, quando Diogo permitia seus breves momentos no andar de cima. Mas até essas velas derretiam mais rápido do que sua mente conseguia contar. Os gêmeos tinham quase 15 meses agora. Deveriam estar engatinhando, rindo, balbuciando fragmentos de linguagem. Em vez disso, moviam-se com uma precisão assustadora, como se guiados por uma coreografia invisível. Raramente sorriam. Nunca choravam. Seus corpos cresciam, mas suas expressões não. Era como observar estátuas aprendendo a respirar. Diogo chamou isso de perfeição. Disse isso uma noite enquanto trancava a porta de carvalho atrás de si e descia os degraus de pedra com seu diário de couro apertado contra o peito como se fosse escritura. Clara estava cantando suavemente para os gêmeos, embora o esforço parecesse fútil. Eles não reagiam mais, nem mesmo à sua voz. Diogo parou diante do altar, sua sombra dançando nas paredes sob a luz das lamparinas, e sussurrou: "Eles não pertencem mais ao mundo. A corrupção nunca os tocou. O mundo morrerá e eles permanecerão." Havia algo em seus olhos quando ele disse isso, algo que congelou a respiração de Clara na garganta. Não era amor. Não era orgulho. Era posse. Depois daquela noite, ele começou a selar o porão por dentro. A princípio, parecia inofensivo. Ele tapou as pequenas janelas altas com tábuas, alegando que as correntes de ar do inverno poderiam prejudicar as crianças. Colocou cortinas de veludo grosso sobre as paredes de pedra para abafar qualquer vibração externa. Substituiu as lamparinas de óleo por um novo tipo de lanterna fechada, cujas chamas ficavam escondidas atrás de vidro fosco, lançando um brilho ainda mais sem sombras. Ele começou a remover qualquer coisa que sugerisse a existência do mundo acima, sem relógios, sem calendários, sem referência a estações ou ao sol. Ele até tirou a ampulheta da mesa de costura de Clara. "O tempo", disse ele, sua voz como ferro frio, "é o inimigo. O tempo corrompe. O tempo traz decadência. Não o deixaremos entrar aqui." Clara tentou protestar, mas sua voz soava pequena naquela câmara de pedra, como se o próprio ar rejeitasse a desobediência. Diogo não gritava. Não precisava.
Ele apenas a encarava até que ela baixasse os olhos, e então ele continuou. Trouxe tijolos do velho galpão de carruagens e começou a murar a moldura da porta por dentro, deixando apenas um espaço estreito onde a chave de ferro cabia. Adicionou uma segunda porta além da primeira, uma barreira pesada de carvalho e faixas de ferro, que ele dizia ser para preservar o silêncio. Selou os dutos com camadas de pano embebido em uma resina pungente que fazia os olhos de Clara lacrimejarem. Eles devem respirar apenas ar santificado, disse ele. Colocou pequenas tigelas de óleo misturado com mirra triturada ao redor do perímetro do quarto. O leve fumo constante enchendo o espaço com um doce aroma sufocante, que se agarrava à pele e aos cabelos como dedos invisíveis. E durante tudo isso os gêmeos observavam. Sentavam lado a lado nos tapetes persas, perfeitamente imóveis, seus olhos seguindo cada movimento de Diogo sem piscar. Às vezes, sussurravam um para o outro em sua língua líquida estranha, suas vozes entrelaçando-se dentro e fora do chiado das chamas de óleo. Não falavam uma palavra em português havia meses. Clara tentava persuadi-los, oferecendo brinquedos, cantando músicas, contando histórias sobre o porto, as gaivotas e a cor azul. Mas eles apenas a encaravam com aqueles olhos negros vastos, como se ela fosse o sonho e eles estivessem acordados. Eles estavam mudando de maneiras que ela não conseguia nomear. Sua pele agora era pálida como pergaminho, quase translúcida, mostrando veias azuis sob a superfície. Seus cabelos clarearam até a cor de cinzas e seus olhos, meu Deus, seus olhos, antes de um azul profundo de recém-nascidos, haviam escurecido além do castanho até parecerem sem fundo, não refletindo luz alguma. Olhar para eles fazia o estômago de Clara se revirar. Era como olhar para águas profundas, frias, silenciosas, infinitas. Ela começou a ter sonhos. Neles estava no porão segurando uma vela. E os gêmeos estavam na extremidade oposta do quarto, seus rostos sem feições, suas bocas abertas em um canto silencioso. A vela se apagava, mas o canto continuava, e as paredes de pedra pulsavam como carne viva. Diogo parecia sentir o medo dela. Ele começou a trancar a porta, mesmo quando ela estava dentro, guardando a chave de ferro no bolso enquanto se ajoelhava diante do altar. Às vezes ficava acordado a noite inteira, escrevendo furiosamente em seu diário à luz do altar, enquanto os gêmeos deitavam perfeitamente imóveis em suas camas, os olhos abertos encarando a escuridão acima deles. Clara deitava no tapete fingindo dormir, ouvindo o arranhar da pena de Diogo e os sussurros rítmicos que vinham das camas das crianças, como a respiração de uma boca invisível. Uma vez, quando Diogo saiu brevemente para buscar suprimentos na cozinha acima, Clara tentou abrir a porta. Não se moveu. Ele a selara por fora com uma barra de ferro. Ela pressionou o ouvido na fresta. Silêncio. Nem mesmo o ranger da casa acima. O mundo lá fora parecia ter desaparecido. Ela deslizou para o chão, abraçando os próprios braços e percebeu com uma clareza fria que gelava sua alma. Isso não era um berçário. Era uma tumba sendo construída ao redor dos vivos. A partir de então, Diogo parou de chamar o porão de berçário. Ele começou a chamá-lo de santuário. Ele sussurrava a palavra como se fosse sagrada, como se as próprias paredes pudessem ouvi-la. Este é o último lugar puro na terra, disse ele. Tudo o mais é ruído. Tudo o mais é podridão. Aqui eles permanecerão até que o mundo seja purificado. Clara não disse nada, porque no fundo temia algo pior que a loucura, que ele pudesse estar certo, que o mundo acima já estivesse podre além da salvação. No outono de 1814, Clara começou a entender algo que a gelava até os ossos. Seus filhos não a conheciam mais. Eles a olhavam quando ela se movia, mas era como alguém observa o tremular de uma lamparina, sem curiosidade, sem reconhecimento. Seus olhos não se iluminavam quando ela entrava no quarto. Não estendiam as mãos para ela. Haviam parado de chorar por seu conforto meses atrás. E agora não choravam de forma alguma. Faziam sons, sim. Sílabas longas e fluidas que se dobravam como vidro derretido. Mas nunca o balbucio de bebês humanos. Era uma linguagem, mas não a dela. Pertencia a algo que nunca vivera sob o sol. Diogo afirmava que isso era a prova de que o santuário estava funcionando. Ele não tratava mais o porão como um berçário. Tornara-se algo mais próximo de uma catedral, ou talvez de um laboratório. Ele removeu os últimos vestígios do mundo humano com precisão cirúrgica, retirou todos os objetos não escolhidos por ele, até os brinquedos e cobertores que Clara costurara com suas próprias mãos,
alegando que carregavam a marca do mundo caído. Substituiu-os por objetos de sua própria criação. Blocos entalhados com escrituras, cordas trançadas de linho embebido em mirra, e pequenos animais de madeira que ele moldara com sua lâmina e queimara com versos sobre a criação. Mesmo esses não eram dados livremente. Eram oferecidos como parte do que ele chamava de lições. As lições começavam ao amanhecer. Diogo acordava antes que as lamparinas diminuíssem. Ajoelhava-se diante do altar e sussurrava sua oração matinal, palavras que não soavam mais como português. Então reunia os gêmeos e os colocava no centro dos tapetes de pernas cruzadas perfeitamente imóveis. Eles sempre obedeciam. Clara uma vez tentou intervir pegando Ana no colo quando ela cambaleou de exaustão. Mas a mão de Diogo disparou como uma cobra e agarrou seu pulso até os ossos rangerem. Não os toque durante as lições, disse ele, a voz plana, os olhos brilhando como pedra molhada. Você quebrará a santidade. Ele então começava a falar com as crianças em sua própria linguagem inventada, sílabas costuradas a partir de latim, grego e algo mais antigo, que arranhava o ar como garras na pedra. Os gêmeos o ecoavam em perfeita sincronia. Não apenas palavras, mas tom, altura, cadência. Suas vozes se entrelaçavam às dele, subindo e descendo como marés, formando harmonias precisas demais para sua idade. Clara ficava contra a parede oposta, abraçando os próprios braços, ouvindo com um pavor que a esvaziava por dentro. O som não parecia mais uma linguagem, parecia um ritual. Diogo chamava essas sessões de instrução, mas o que ele ensinava não era conhecimento, era apagamento. Ele apontava para objetos e exigia que os nomeassem, mas não com as palavras que Clara sussurrava outrora. Nada de pão, água, mãe. Ele lhes dava novas palavras que existiam apenas no santuário, cujos significados ele nunca explicava. O altar não era altar, era cenite. As lamparinas eram Órion. As camas eram prata. Ele dizia a Clara que esses eram seus nomes verdadeiros, livres da corrupção da língua externa. Logo, os gêmeos pararam de usar qualquer palavra em português. Quando Clara sussurrava Ana, a menina apenas a encarava sem expressão. Quando dizia João, o menino virava a cabeça como se ouvisse algo distante além de sua voz. Era como ver seus filhos serem apagados enquanto seus corpos permaneciam. Diogo começou a medir suas respostas com uma precisão inquietante. Mantinha uma lousa ao lado do altar e marcava símbolos após cada lição, murmurando para si mesmo, sua pena arranhando com uma velocidade febril. Clara uma vez ousou olhar, quando ele deixou a lousa sem vigilância. As marcas não eram letras nem números. Eram espirais, linhas entrecruzadas e formas estranhas repetidas como olhos aninhados. Quando ele a pegou olhando, agarrou a lousa e sibilou. Isso não é para os impuros. Pela primeira vez ela temeu que ele pudesse bater nela. E durante tudo isso os gêmeos prosperavam. Seus movimentos eram inquietantemente coordenados. Raramente tropeçavam. Raramente piscavam. Observavam tudo com uma calma sem piscar, absorvendo cada gesto de Diogo como se o gravassem em sua medula. À noite, quando as lições terminavam e as lamparinas ardiam baixo, eles sentavam no centro do quarto, segurando as mãos um do outro, seus lábios movendo-se silenciosamente em perfeita sincronia. Clara deitava no tapete tremendo, ouvindo o zumbido baixo que saía de suas gargantas, um som como sinos distantes enterrados sob o oceano. Diogo começou a chamá-los por novos nomes, não João e Ana, nem mesmo os preservados. Ele sussurrava esses nomes apenas durante as orações finais de cada lição, sua voz tremendo de reverência. Clara não entendia as palavras, mas elas faziam sua pele se arrepiar. Os gêmeos ficavam completamente imóveis quando ele as pronunciava, como se os nomes tocassem alguma corda oculta dentro de seus crânios. Eles inclinavam a cabeça como se diante de um trono. E Diogo não orava mais a Deus como outrora. Suas orações mudaram. Não eram mais dirigidas ao céu, nem mesmo a Cristo ou ao Pai, cuja ira outrora enchera seus sermões como fogo. Eram dirigidas a algo sem nome, algo que ele dizia ser mais antigo que a queda. Clara o ouviu uma noite ajoelhado no altar sussurrando: eles não são do mundo, são da raiz sob o mundo. Por meio deles desfarei a corrupção e começarei de novo. As palavras gelaram seu sangue. Ela percebeu naquele momento que Diogo não via mais os gêmeos como seus filhos. Ele os via como vasos, jarros vazios nos quais podia destilar uma nova criação. Clara tentou apenas uma vez levá-los.
Esperou até que Diogo dormisse encolhido em seu tapete perto do altar, o diário apertado contra o peito. Ela rastejou até as camas dos gêmeos. Eles estavam acordados, claro. Sempre estavam. Seus olhos abertos, poços negros refletindo nada. Ela sussurrou. Venham, precisamos ir. Mas eles não se moveram. Apenas a encararam. Os lábios se movendo em lenta e silenciosa sincronia. Quando tocou o braço de Ana, a pele da menina estava fria, mais fria que pedra, e sua boca curvou-se ligeiramente em algo que não era bem um sorriso. Clara recuou a mão como se tivesse sido queimada. Ela entendeu então. Não havia como levá-los. Não havia como trazê-los de volta. O que quer que fossem João e Ana, havia ido para algum lugar que ela não podia seguir. Eles estavam aqui, e ao mesmo tempo não estavam. Diogo não apenas os escondera do mundo. Ele começara a criar um novo dentro deles. E eles já o escolhiam. Em meados de 1814, o mundo acima da Casa Almeida poderia muito bem ser um fantasma. Clara às vezes tentava lembrar seus sons. O barulho das rodas de carruagem no calçamento, os gritos dos marinheiros descarregando navios no porto, os sinos tocando na igreja da Sé. Mas essas memórias pareciam sonhos agora, frágeis, distantes. O porão as devorara. Seu ar era pesado demais para ecos. Seu silêncio completo demais para o mundo se intrometer. E Diogo garantira isso. Ele não permitia mais que Clara subisse. No início dava razões. O ar está corrompido. O mundo está morrendo. Devemos protegê-los. Mas agora não explicava. A porta permanecia trancada o tempo todo. A chave de ferro nunca deixava seu pescoço. Ele trazia comida do andar de cima, sempre simples, sempre igual. Pão sem fermento, grãos cozidos, água tirada à meia-noite do poço do jardim. Ele colocava as tigelas no altar como oferendas antes de permitir que alguém as tocasse, especialmente Clara. Quando ela pediu para sair, só uma vez, só para respirar, ele a encarou por um longo momento silencioso. Então disse suavemente, não há mais fora. Ela riu fraco, pensando ser uma piada. O rosto dele não mudou. Ele caiu, sussurrou ele. Nós somos os últimos. A partir daquele dia, Diogo falava como se o mundo acima não existisse mais. Não metaforicamente, literalmente. Ele dizia aos gêmeos durante as lições que o velho mundo colapsara, engolido pela grande podridão. Falava de um céu negro, mares transformados em cinzas, todas as coisas vivas dissolvidas em corrupção. Falava de fogo nas ruas, igrejas desabando na terra, sinos tocando sob a água. As crianças ouviam em silêncio, seus olhos negros sem piscar, e Clara, sentada contra a parede fria, sentia as mentiras rastejarem pelo ar como fumaça. O pior era que os gêmeos pareciam acreditar nele. Nunca perguntavam, nunca olhavam para o teto. Nem mesmo pareciam se perguntar se havia algo além daquelas paredes de pedra. Diogo começou a construir algo novo para preencher o vazio que criara. Um códice. Começou como anotações rabiscadas em retalhos de linho e embrulhos de velas. Logo, pilhas de pergaminho começaram a se acumular ao redor do altar. Ele o chamava de Códice da Raiz. Ele escrevia com uma fúria que beirava a loucura, curvado sobre seu trabalho por horas enquanto os gêmeos sentavam a seus pés, imóveis e vigilantes como ídolos esculpidos. As palavras não eram em português, nem latim, nem grego. Eram sua própria língua agora. Uma teia retorcida de símbolos afiados e fonemas quebrados, círculos perfurados por punhais de tinta, linhas que se dobravam em ângulos impossíveis como espelhos rachados. Ele dizia que essas eram as palavras antes da linguagem, as sílabas puras que existiam antes que o mundo fosse corrompido pela história. Às vezes Clara acordava à noite e o encontrava de pé sobre as camas dos gêmeos, entoando passagens do códice enquanto eles o encaravam, suas pupilas engolindo a luz das lamparinas. O som era insuportável, suave, monótono, quase melódico, mas errado de uma maneira instintiva e profunda. Fazia seu estômago se contrair e sua visão embaçar. E, no entanto, os gêmeos pareciam absorvê-lo. Começaram a ecoar as palavras de volta durante as lições, suas vozes perfeitamente sincronizadas, criando padrões harmônicos que faziam o ar zumbir. Diogo parou de chamar isso de ensino. Chamava de implantação. O velho mundo ensina por corrupção, disse ele a Clara, sua pena arranhando furiosamente. Enche as crianças de ruído e depois se pergunta por que apodrecem. Eu implantarei a verdade diretamente, sem erro, sem desvio, sem escolha. Clara sussurrou. Eles não são vasos. A cabeça de Diogo virou para ela por um instante.
Seu rosto estava completamente inexpressivo, como se ele não entendesse a palavra eles. Então sua boca se curvou, não em um sorriso, mas em algo mais frio. Eles não são crianças, disse ele. São o começo. A partir daquele momento, os gêmeos nunca mais foram tratados como humanos. Diogo apagou qualquer referência a seus antigos eus. Ninguém dizia seus nomes. Ninguém contava histórias de pessoas, lugares ou estações. Clara tentou uma vez, sussurrando uma canção de ninar que sua mãe cantava. E os gêmeos apenas a encararam até que sua voz fraquejasse e morresse. Diogo queimou suas roupas de bebê em uma tigela de latão, entoando enquanto o tecido se transformava em cinzas negras. Ele raspou suas iniciais dos batentes das camas com a ponta de sua faca. O cheiro de pinho queimado permaneceu por dias. Então veio a cerimônia de desnomeação. Diogo a preparou por semanas. Ele jejuou até que suas bochechas se tornassem ocas, bebendo apenas água do poço. Desenhou símbolos em giz no chão, espirais dentro de espirais e proibiu qualquer um de pisá-los. Cobriu o altar com um pano preto e colocou 2 pequenas tigelas de óleo em seu centro. Na noite marcada, vestiu os gêmeos com roupas de linho que costurara à mão, sem nós, para que a corrupção não se agarrasse ao fio. Ele o sentou no altar e se ajoelhou diante deles, tremendo de êxtase. Clara ficou na borda dos tapetes, fria e vazia, incapaz de falar. Diogo falou por quase 1 hora. As palavras não eram palavras, mas como sons esculpidos em forma, subindo e descendo como marés, estruturadas demais para serem aleatórias, alienígenas demais para serem humanas. Os gêmeos sentavam imóveis, mãos unidas, olhos escuros e infinitos. No final, Diogo pegou um pedaço de madeira enegrecida do braseiro e marcou um símbolo na testa de cada um. Uma espiral perfurada por uma linha. O mundo acima está morto, sussurrou ele. Vocês não são dele, são da raiz. Então apagou todas as lamparinas de uma vez. A escuridão era total, absoluta. Clara sentiu seu próprio corpo desaparecer nela. Não havia som, exceto a respiração de Diogo e o lento chiado do óleo esfriando. Então, naquele preto perfeito, ela ouviu os gêmeos começarem a falar. Não chorando, não balbuciando, falando nas mesmas sílabas afiadas e angulares que Diogo entoara. Suas vozes subiam e se entrelaçavam como fumaça, como algo escalando. E Diogo chorou. Soluços silenciosos e trêmulos. O som de um homem se quebrando, ou talvez sendo recriado. Quando as lamparinas voltaram a acender, algo se foi. Não do quarto, do ar. O quarto não parecia mais um quarto. Parecia uma abóbada. João e Ana Almeida estavam mortos agora, em todos os sentidos que importavam. O que estava no altar não eram crianças. Eram escrituras feitas carne. Clara começou a desvanecer muito antes de Diogo dizer que ela não era mais necessária. Começou silenciosamente como uma vela apagada sem fumaça. Os gêmeos pararam de olhar para ela completamente, mesmo daquele jeito vazio e vigilante que tinham antes. Seus olhos, aqueles poços sem luz, passavam por ela como se fosse apenas ar. Quando lhes trazia comida, eles esperavam Diogo abençoá-la. Quando cantava, ficavam em silêncio até que sua voz morresse. Não a alcançavam mais. Não se encostavam em seu peito quando dormiam. Não enrolavam seus dedinhos nos dela. Tornaram-se perfeitamente autocontidos, sincronizados como se fossem 2 metades de uma única mente pulsando por trás de 2 pequenos crânios. Diogo notou. Claro que notou. Ele notava tudo. E sorria. Você vê, disse ele suavemente uma noite após as lições, enquanto os gêmeos sentavam de pernas cruzadas em seu círculo de giz e fumaça de mirra. Eles não precisam mais de contaminação. Estão abandonando os velhos instintos, a urgência do sangue, a corrupção mamíflua. Ele virou seu olhar cinzento para Clara, o peso dele aprendendo onde ela se ajoelhava. Eles não precisam mais de você. Clara não conseguiu responder. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. As palavras se enroscaram em sua garganta porque, em alguma parte oca de si, ela já sabia que era verdade. Ela se tornara uma intrusa no mundo deles, uma relíquia do mundo que Diogo apagara. A partir daquela noite, ele começou a removê-la da rotina. Primeiro, foi proibida de tocar os gêmeos durante as lições, depois de falar durante elas. Então foi banida do quarto enquanto eles comiam. Diogo dizia que sua voz carregava resquícios do mundo moribundo. Ele a fazia ficar atrás da segunda porta enquanto os alimentava, entoando fragmentos do códice entre colheradas. Ela pressionava o ouvido nas faixas de ferro frio e ouvia suas vozes suaves e sincronizadas, respondendo a ele naquela língua angular.
nenhuma sílaba da qual pertencia a ela. À noite ela ainda dormia no tapete, mas até isso se tornou condicional. Diogo começou a colocar um cordão de barbante enegrecido ao redor das camas dos gêmeos, antes de apagar as lamparinas. Uma barreira, dizia ele, contra a decadência. Ele lhe disse para não cruzá-la. Na primeira vez que tentou alcançar Ana, quando o corpo da menina tremeu no sono, a mão de Diogo fechou-se em seu pulso no escuro. Ele não estava dormindo. Sua voz era calma, quase terna. Se cruzar a barreira novamente, você não voltará. Ela recuou. Sempre recuava. Logo ele começou a manter a chave com ele o tempo todo, mesmo enquanto dormia, como se ela pudesse tentar fugir. E talvez ela tivesse. Ela pensava nisso incessantemente nas pequenas horas, quando o santuário estava silencioso, exceto pela respiração sincronizada de seus filhos. Mas ela sabia a verdade. Não havia para onde fugir. Diogo enterrara a ideia de fora tão completamente que até sua própria mente lutava para lembrar sua forma. Às vezes imaginava a luz do sol e parecia falsa, algo que ela inventara. Às vezes, se perguntava se ele estava certo, que o mundo já havia acabado, que nada existia acima do teto de pedra exceto cinzas e ecos. Ela se agarrava a pequenas rebeliões para manter a sanidade. Silenciosas. Escondeu uma mecha do cabelo de bebê de Ana na costura de seu corpete. Sussurrava seus nomes de nascimento sob a respiração quando Diogo escrevia, mal audível até para si mesma. Pressionava a palma da mão na parede fria e imaginava que era a casca de uma árvore. Mas até esses pequenos atos começaram a parecer perigosos, como faíscas em um quarto encharcado de óleo. Os olhos de Diogo pareciam sempre encontrá-la, cinzentos e sem piscar, e se demoravam como se pesassem sua alma. Então, uma noite no final de agosto, ele lhe disse abertamente, a corrupção se agarra a você, disse ele enquanto lavava as mãos dos gêmeos em uma tigela de água fria misturada com cinzas. Sua voz era plana, objetiva, como um homem anunciando o clima. Você foi moldada pelo mundo moribundo. Fala sua língua, sonha seus sonhos. Se permanecer, ela voltará a eles. Ele secou as mãos deles com panos de linho, movendo-se com cuidado ritualístico. Eles não precisam mais de calor, não precisam de sangue, não precisam de você. A garganta de Clara se fechou ao redor das palavras que queria gritar. Ela observava os rostos inexpressivos dos gêmeos, a maneira como seus olhos escuros seguiam os dedos de Diogo como agulhas de bússola, e sentiu um terror frio se instalar em seus ossos. Eles não a defenderiam, não chorariam por ela, nem notariam se ela desaparecesse. Eles não eram mais dela. Eram dele, eram aquilo. Naquela noite ele a fez sentar contra a parede oposta enquanto sussurrava para os gêmeos na língua secreta. Palavras rolando como pedras em um leito seco de rio. Então ele fez uma pergunta a eles. Ela podia dizer pelo ritmo, embora não entendesse os sons. As duas crianças viraram a cabeça lentamente para ela. Estudaram-na em silêncio. O olhar não era hostil nem triste, apenas indiferente como estudiosos examinando um artefato que havia perdido seu propósito. Então voltaram-se para Diogo e falaram como um só. O que quer que tenham dito o fez sorrir. Ele se levantou e colocou uma mão na cabeça de cada um. Sim, murmurou ele. Vocês também vêm. Ela não pertence. Clara se encolheu no tapete tremendo enquanto Diogo apagava as lamparinas. A escuridão subiu ao seu redor como água de inundação. E pela primeira vez desde que desceram ao porão, ela entendeu algo com clareza ardente. Ela ia morrer ali. Não pela mão de Diogo, nem mesmo pela violência. Ela morreria sendo apagada pedaço por pedaço, até que nada dela restasse. Até que se tornasse o que já se sentia. Uma sombra em um mundo que não acreditava mais em sombras. E os gêmeos assistiriam com olhos como estrelas negras. Clara sabia antes que ele falasse. Sabia pelo jeito que os olhos de Diogo deslizavam por ela como se fosse um móvel. Sabia pelo jeito que os gêmeos nem mesmo se encolhiam quando ela se movia. Seus olhares fixos para sempre na geometria invisível do santuário. Sabia pelo jeito que ele começara a desenhar símbolos no chão com sal e cinzas. Marcas que espiralavam para dentro como caracóis negros, posicionando-a fora deles como se ela carregasse uma praga. Cada parte de sua existência se tornara uma intrusão, uma mancha, algo a ser purificado. Ele disse isso em voz alta na primeira noite de outubro, sua voz calma e objetiva, como um homem anunciando que a colheita falhara. Ela deve ser purificada, disse ele aos gêmeos. Não a ela, nem mesmo sobre ela, como se ela não estivesse presente.
Os gêmeos sentavam de pernas cruzadas diante do altar, mãos unidas, rostos pálidos e lisos como cera esculpida. Diogo ficou acima deles com o códice aberto, sua voz caindo como chuva fria. A última corrupção permanece no vaso que vos gerou. A casca está gasta. Deve retornar à raiz. As crianças piscaram uma vez lentamente. Seus lábios se abriram e um zumbido baixo subiu de suas gargantas. Uma nota única e perfeita vibrando pela pedra. Diogo sorriu. Sim, sussurrou ele. Vocês entendem? Clara pressionou as costas contra a parede, as unhas cravando na pedra. Não havia pânico agora. O pânico pertencia aos vivos. O que a inundava era mais frio que o medo. Era a quietude de uma mulher que vinha observando sua morte se aproximar por meses. E agora ouvia seu nome. Ela pensou em gritar, mas o som morreria naquele lugar. Até sua própria voz parecia mais fina ali, como se o ar se recusasse a carregá-la. Ela não tinha certeza se os gêmeos a ouviriam. Diogo começou a preparar o ritual nos dias seguintes. Ele jejuou bebendo apenas água do poço à meia-noite. Cobriu o altar com pano preto e apagava as lamparinas por horas, deixando o santuário mergulhar em um silêncio tão completo que pressionava o crânio como água profunda. Queimava feixes de urze e cedro, enchendo o ar com uma fumaça amarga que se agarrava ao cabelo de Clara e fazia seus olhos arderem. Desenhou um círculo no chão com osso triturado e mirra, largo o suficiente para conter 2 pequenos corpos e um adulto. Posicionou-o diretamente sob a viga central do teto, onde a luz da lamparina sempre pairava como uma estrela cativa. Este será o portão, murmurou ele, traçando a borda do círculo com o dedo enquanto os gêmeos observavam de suas camas. Por ele, o último remanescente passará de volta à raiz. Ele não usava mais o nome de Clara. Ela deixara de ser uma pessoa, tornara-se um conceito, uma contaminação a ser expurgada. O pior era que os gêmeos pareciam entender. Eles a observavam com o mesmo interesse desprendido que davam ao altar ou às lamparinas, as cabeças inclinando em perfeita sincronia, sem medo, sem tristeza, sem memória do que ela fora para eles. Era como se as palavras de Diogo a tivessem apagado de suas mentes, como apagar uma figura de uma pintura, até restar apenas a tela em branco. À noite, enquanto Diogo dormia encolhido ao lado do altar com seu códice apertado nas mãos magras, Clara ficava acordada no tapete e ouvia os gêmeos sussurrando um para o outro no escuro. Eles falavam nas sílabas angulares e afiadas da nova língua de Diogo, palavras como facas brilhando sob a luz do óleo. Às vezes, seus sussurros subiam e se entrelaçavam em harmonias que faziam as paredes parecerem tremer. Uma vez, nas horas mais silenciosas, ela pensou ter ouvido seu próprio nome, Clara, dobrado e quebrado em suas vozes, esticado em algo alienígena. Quando se sentou, ambos a encaravam perfeitamente imóveis, olhos sem fundo. Então voltaram os rostos um para o outro e continuaram sua canção murmurada. Ela percebeu com uma clareza fria que fazia sua visão nadar. Eles não estavam discutindo sobre ela como pessoa. Estavam praticando sua remoção. Estavam ensaiando sua ausência. Diogo anunciou a noite do ritual com 3 dias de antecedência. Ele disse a ela com a mesma voz que usava para falar do clima. Na 3ª noite o portão se abrirá, disse ele, espalhando seus pergaminhos sobre o altar coberto de espirais de tinta preta. Eles cruzarão. Você será liberada. Liberada. A palavra virou seu estômago em gelo. Ele disse isso gentilmente, quase com bondade. Mas ela sabia o que significava. Viu nos olhos dos gêmeos aqueles espelhos negros refletindo nada de humano. Eles não a matariam com facas ou mãos. Diogo não acreditava em violência bruta. Ele acreditava em transformação. Ele a desmontaria. A arrancaria do mundo deles como o mofo de uma pedra. Apagaria seu nome, sua voz, seu corpo, até que os gêmeos não se lembrassem que ela já existira. Uma parte dela morreria primeiro. O resto seguiria. Nos 3 dias seguintes, ele a proibiu de falar ou se mover além de seu canto. Não lhe deu nada além de água para purgar a última decadência. Ungiu as testas dos gêmeos com óleo todas as manhãs, murmurando palavras do códice. Trançou seus cabelos com fio preto e pressionou cinzas em suas palmas. Ele se movia pelo santuário como um padre se preparando para um eclipse, olhos brilhando com êxtase frio, e Clara sentava contra a parede, joelhos no peito, sussurrando para si mesma repetidamente: Eu sou real. Eu sou real. Eu sou real.
porque temia que, quando o ritual chegasse, a própria realidade pudesse esquecê-la. Na terceira noite, Diogo colocou 3 tapetes dentro do círculo de osso e mirra, um para cada um deles. Acendeu 7 lamparinas e as virou para dentro, para que sua luz convergisse no centro como uma coroa de fogo. Os gêmeos caminharam para o círculo sem serem instruídos, os pés descalços silenciosos nos tapetes. Diogo seguiu, envolto em linho preto, o códice aberto em suas mãos. Esta noite, disse ele suavemente, cortaremos a última corrupção. E Clara soube. Se não escapasse naquela noite, não escaparia de forma alguma, porque depois daquela noite, ela não seria mais ninguém para escapar. O ar estava pesado como pedra na noite em que o ritual começou. Diogo não falara com ela o dia inteiro. Falara apenas com os gêmeos. Sua voz baixa e fervorosa, entrelaçando-se no ar como um fio preto puxando seus olhares para dentro. Ele não lhes deu nada além de gotas de água clara misturada com cinzas, que eles engoliram sem piscar. Pintou seus braços e testas com fuligem e marcou o chão em espirais concêntricas de osso triturado e sal, até que o centro do quarto lembrasse o interior de um olho enorme. As lamparinas de óleo ardiam com uma quietude estranha, suas chamas altas e imóveis, como se o próprio ar tivesse parado de respirar. Clara sentava em seu canto, olhos fundos e silenciosa, tentando desacelerar seu próprio batimento cardíaco. Cada movimento parecia alto demais, cada respiração aguda demais. O santuário parecia errado naquela noite, não apenas silencioso, mas ouvindo. As paredes de pedra pareciam se inclinar para mais perto, como se pressionassem seu peso frio para testemunhar o que estava prestes a acontecer. Ela não conseguia mais distinguir se o ar estava quente ou frio. Era simplesmente presente, como a pressão de águas profundas. Diogo ficou diante do altar envolto em linho preto, o códice aberto em seus braços. Sua voz subia e descia na linguagem que forjara da loucura, sílabas agudas dobrando-se como metal quebrado. Os gêmeos se ajoelharam no centro da espiral, frente a frente, mãos unidas, olhos negros e sem fundo. Eles não piscavam, não se moviam. Seus lábios se moviam silenciosamente, como se sussurrassem de volta para uma voz que ela não podia ouvir. Então Diogo falou seu nome pela primeira vez em semanas. Clara, disse ele suavemente sem olhar para ela. Venha! O som a atingiu como uma faca. Ela se levantou lentamente, pernas tremendo, e avançou, cada movimento arrastando contra o ar denso. A espiral de osso rangeu levemente sob seus pés descalços. Ela parou na borda. Os gêmeos viraram a cabeça para ela em perfeita sincronia, e por um momento terrível ela pensou ter visto algo familiar cruzar seus rostos, um eco das crianças que ela carregara, que uma vez se agarraram a seus dedos, mas passou tão rápido quanto veio. Seus rostos voltaram à inexpressividade. Diogo levantou o olhar por fim. Seus olhos eram pedra cinzenta, sem piscar, imóveis. Entre, disse ele. A corrupção terminará. Algo dentro dela se quebrou então, não por medo, mas por clareza. Se ela entrasse no círculo, não sairia. Não como ela mesma. Talvez nem saísse. Diogo começou a entoar, sua voz subindo, espiralando ao seu redor como fumaça. Os gêmeos se juntaram a ele, suas vozinhas ecoando a dele em perfeita harmonia. O som não era alto, mas enchia cada fenda de seu crânio. Não era como ouvir, era como se afogar. As lamparinas brilharam, suas chamas se esticando, finas e azuis. As sombras se dobravam em ângulos impossíveis, deslizando pelas paredes como líquido. O ar ondulava ao redor da espiral, como se o espaço dentro dela estivesse afundando, puxando para uma profundidade invisível. O chão parecia inclinar-se para o centro, como se a gravidade tivesse mudado. A respiração de Clara vinha rápida e superficial. Ela deu um passo para trás. A voz de Diogo cortou o cântico como uma lâmina. Não resista. A carne deve se dissolver para que a raiz a receba. E então ela se moveu, não em direção a eles, mas para longe. Não era coragem, era instinto. O desejo animal cego de sobreviver que nenhuma doutrina podia esmagar. Ela girou e correu em direção à pesada porta de carvalho, seus pés escorregando nos tapetes, seus ombros batendo na parede de pedra enquanto se impulsionava para frente. Atrás dela, o cântico vacilou pela primeira vez. A voz de Diogo falhou. As vozes dos gêmeos subiram em um grito agudo e distorcido que fez as lamparinas chiarem. O ar parecia se despedaçar ao seu redor. Ela bateu na porta com as 2 mãos. Não se moveu. A barra de ferro estava colocada, a tranca selada. Ela a arranhou mesmo assim.
as unhas se partindo contra a madeira fria, soluçando sem som. O cântico cresceu atrás dela, subindo em tom até não ser mais vozes, não ser mais som humano. Apenas um tom agudo que pressionava sua espinha como garras. As lamparinas piscaram violentamente. A espiral no chão pulsava com uma luz azul fraca, como se algo enorme e invisível estivesse empurrando através da pedra. Return. Diogo rugiu, e sua voz não parecia mais de Diogo. Vinha de todos os lugares ao mesmo tempo, ressoando das paredes, do teto, do chão sob seus pés. O ar a atingiu como uma onda, jogando-a de joelhos. Sua visão embaçou branca nas bordas. Ela rastejou, arranhando as palmas das mãos nos tapetes e alcançou a pequena janela alta que Diogo tapara com tábuas meses atrás. Ela arranhou as tábuas com dedos sangrando. Uma delas cedeu, ligeiramente, e uma lâmina de ar frio da noite cortou o espaço. Cheirava a chuva, a terra, ao mundo. Era o suficiente. Ela gritou. Não palavras, apenas som. E jogou todo o seu peso contra as tábuas. A madeira se partiu. Diogo uivou, um som de pura raiva e algo mais profundo, algo como luto. O grito dos gêmeos subiu mais e mais até que o vidro das lamparinas tremesse e rachasse. O chão vibrou. A espiral colapsou para dentro como se sugada por uma gravidade invisível. Diogo avançou em sua direção, suas vestes esvoaçando como asas. Mas ela já forçara os ombros pelo espaço. A pedra rasgou sua pele em tiras. O ar frio queimava como fogo em seu rosto. Ela se arrastou pela abertura estilhaçada, enquanto os dedos de Diogo fecharam-se na bainha de seu vestido. Então se soltaram quando o tecido rasgou, e ela estava fora. Ela bateu com força no chão do outro lado da fundação, rolando na grama úmida. O vento noturno rugia em seus ouvidos. O céu se arqueava acima dela, como vidro preto cravejado de estrelas tão afiadas que pareciam cortar. Ela ficou ofegante olhando para cima, lágrimas embaçando os céus em prata derretida. A terra parecia viva sob ela, pulsando com o pulso de tudo o que Diogo negara. Por um longo momento ela não conseguiu se mover. Então ela ouviu o lamento abafado vindo de dentro da casa. Não de Diogo, não exatamente dos gêmeos. Um som como a própria pedra gritando. Então silêncio total, perfeito, como se a casa tivesse engolido a si mesma. Clara se levantou, segurando o tecido rasgado de seu vestido e correu. Não olhou para trás nenhuma vez porque sabia que, se o fizesse, poderia ver a casa a observando. O ar noturno mordia sua pele como dentes enquanto corria. Clara tropeçava descalça pela grama úmida atrás da casa Almeida, segurando os retalhos rasgados de seu vestido ao redor dos ombros. Seus pulmões ardiam. O frio cortava sua pele a cada rajada. Ela esperava ouvir a voz de Diogo atrás dela. Aquele peso de ferro baixo, ou o grito sincronizado e assustador dos gêmeos cortando a noite. Mas não havia nada. Nenhum som de perseguição. Nenhum som. Apenas o som de seus pés nas pedras do calçamento enquanto cambaleava para a Rua da Aurora, ofegante, chorando, meio rindo com um alívio que rasgava sua garganta. Mas a rua estava vazia. Não deveria estar. A Rua da Aurora sempre estava viva, mesmo àquela hora. Vigias noturnos fazendo suas rondas, marinheiros cambaleando de volta das tabernas, gatos de rua fuçando em barris de cinzas, o leve tilintar de sinos de carruagem em esquinas distantes. Mas agora nada. As janelas das altas casas coloniais estavam escuras. As lanternas nos postes estavam apagadas. Nenhuma brisa agitava as árvores. Mesmo o porto lá embaixo deveria brilhar com o fulgor inquieto dos navios ancorados. Mas ele estava negro como pedra, como tinta derramada pelo mundo. Seus passos diminuíram. Algo estava errado. O silêncio ali não era como o silêncio do santuário sob a casa Almeida. Denso e expectante. Este era mais fino, oco, como se o ar fosse feito de papel esticado demais. Seus próprios passos ecoavam alto, demoradamente, ricocheteando nas fachadas das casas que pareciam ligeiramente erradas. Suas janelas eram escuras demais, suas persianas imóveis demais. Ela girou lentamente, o peito arfando, e por um instante teve a horrível impressão de que toda a rua era pintada. Um pano de fundo pendurado em um palco vazio. Não. Sussurrou ela e sua voz estalou como vidro. Não, isso é real. Isso é real. Ela começou a caminhar novamente, mais rápido, os olhos saltando de sombra em sombra. O mundo parecia raso, como água sobre vidro. Ela passou pela casa dos Oliveira, aquela com a grande aldrava de latão em forma de cabeça de leão, e a alcançou desesperadamente. Prova.
Qualquer prova de que o mundo ainda tinha peso. Seus dedos tocaram o metal frio. E parecia errado, não como latão. Era frio demais, como tocar um osso que nunca conhecera carne. Ela puxou a mão, estremecendo. O ar parecia mais fino agora. Cada respiração como puxar fios por uma agulha. Ao longe, a torre da igreja da Sé erguia-se contra o céu. Se ela pudesse alcançá-la, ouvir o sino, sentir a madeira dos bancos sob suas palmas, cheirar o pó dos inários, então saberia que isso era real, que ela escapara, que o mundo acima ainda existia. Ela começou a correr em direção a ela, o som de seus pés ecoando como tambores. Ao passar pelo velho casarão, algo piscou na borda de sua visão. Uma figura em uma janela, pálida, imóvel, observando. Ela congelou, o coração martelando. A janela estava vazia, as persianas estavam fechadas. Ela disse a si mesma que não era nada, um truque do cansaço. Continuou correndo. Então o sussurro começou, suave no início, tão fraco que ela pensou ser o vento. Sílabas sem respiração, como folhas secas arrastando sobre pedra, vinham de lugar nenhum. De todos os lugares. Das rachaduras entre as casas, das fendas nas pedras do calçamento, da boca negra da própria rua. Ela tapou os ouvidos com as mãos. Mas o som rastejou por seus ossos. A linguagem não era português. Não era nada. Era o som que Diogo escrevera no códice. O som que os gêmeos falavam em seu sono. O som do santuário. Ela parou cambaleando no meio da rua. Olhos arregalados, respiração irregular. Eu os deixei, sussurrou ela. Eu os deixei. O sussurro respondeu. Você nunca saiu. Não dizia nada que ela pudesse entender. Mas ela sabia exatamente o que significava. Você nunca saiu. Ela girou e correu. Sua visão se distorcia enquanto se movia. As casas pareciam se inclinar para dentro como grandes dentes negros, seus ângulos dobrando errado. Suas portas mais altas do que deveriam ser. As pedras do calçamento ondulavam sob seus pés como água. As estrelas acima giravam, alongando-se em linhas prateadas que curvavam pelo céu como costelas. Ela tropeçou, caiu com força nos joelhos e o mundo ressoou como vidro atingido. Quando levantou a cabeça, a torre da igreja se fora. Havia apenas a casa Almeida, erguendo-se diretamente à sua frente. Ela correra em um círculo perfeito. O grito de Clara rasgou sua garganta, mas soava pequeno, fino, como se não tivesse peso. A casa se erguia silenciosa. Suas janelas escuras, sua porta fechada. A grama ao redor de sua fundação estava úmida com orvalho que brilhava como óleo. O espaço por onde ela rastejara na janela tapada desaparecera. A pedra era lisa, sem emendas, intacta. Era como se a casa tivesse se curado. Ela recuou tremendo, encarando a forma escura contra o céu. Sua silhueta parecia maior agora, mais ampla, como se a casa tivesse inchado para preencher o espaço que ela tentara escapar. A rua atrás dela se fora. Havia apenas escuridão, um vazio sem fundo. A casa estava em uma ilha de pedras, cercada por nada. Ela sussurrou. Isso é um sonho. Isso é um sonho. Mas sua voz soava como a de outra pessoa. Então, a porta da frente se abriu. Não havia som de tranca. Simplesmente se abriu para dentro, lenta e silenciosa. A luz laranja quente das lamparinas derramou-se pelo limiar, brilhante demais, estável demais. Não tremulava, não se movia. E atrás dela, a escuridão do corredor esperava como uma garganta. A voz de Diogo veio daquela escuridão, calma e suave como óleo. Clara, disse ele, você nunca saiu. Você apenas vagou. Algo pequeno e pálido se moveu ao seu lado. Duas formas de mãos dadas. Seus olhos captaram a luz das lamparinas, espelhos negros brilhando. Volte, sussurrou Diogo. Não há mais nada. A casa se erguia silenciosa e vasta, suas sombras engolindo as estrelas. Clara deu um passo para trás. As pedras atrás dela desmoronaram como cinzas. Não havia para onde ir. As pedras atrás dela se desfizeram em nada. Clara congelou, os dedos dos pés curvando-se na borda desmoronante. O vazio além da rua se abria como um oceano drenado de água, negro, sem fundo e silencioso. O ar ali não se movia, nem parecia existir. Ela olhou para ele e sentiu sua mente escorregar.
seus pensamentos se esticando finos como se a escuridão puxasse suas bordas. Sua respiração vinha em golfadas curtas e agudas. Ela não ouvia mais seu batimento cardíaco. O único som era a voz de Diogo vinda da porta aberta. "Venha", disse ele gentilmente, como se chamasse uma criança de seu esconderijo. O vagar terminou. Os gêmeos estavam logo atrás dele, emoldurados naquela luz impossível das lamparinas. Estavam mais altos do que ela lembrava. Seus rostos eram inexpressivos e pálidos, seus olhos negros refletindo nada. Suas mãos ainda estavam unidas. Seus lábios se moviam sem som, como se sussurrassem um segredo que ela não tinha permissão de saber. A luz das lamparinas ao redor deles não tremulava. Ardiam estáveis como vidro derretido, de bordas nítidas, limpas demais para o mundo que ela lembrava. Atrás dela, a rua se dissolveu ainda mais. A casa dos Oliveira desmoronou no vazio como cera derretendo. A torre da igreja da Sé dobrou-se sobre si mesma como papel queimando sem chama. Até as estrelas acima dela piscaram, enfraqueceram e se apagaram uma a uma, até que o céu fosse uma tela em branco. Não havia nada além da casa Almeida, em sua ilha negra de pedras. As pernas de Clara cederam. Isso não era fuga. Nunca fora fuga. O santuário não aprisionara apenas seu corpo. Infectara o mundo. Estava consumindo tudo, além de suas paredes, engolindo a cidade como uma jiboia engole um cervo. Lenta, inevitável, apagando-a osso por osso. Diogo não mentira quando disse que o velho mundo estava morto. Ele o estava matando pedaço por pedaço, até que nada existisse além da realidade que construíra para os gêmeos. E agora não havia outro lugar para ir. Clara cambaleou para frente porque não havia outra direção. As pedras sob seus pés se solidificavam apenas quando ela pisava nelas, formando-se no vazio como respiração em vidro. A porta se erguia mais perto, sua moldura agora mais alta, mais larga, como a boca de algum organismo colossal. O ar quente fluía de dentro, trazendo o doce e amargo cheiro de mirra e fumaça e algo levemente metálico. Cheirava as vestes de Diogo, ao códice, ao sangue lavado. Os gêmeos a observavam se aproximar sem piscar. Suas mãos unidas balançavam ligeiramente em perfeita sincronia. Os olhos cinzentos de Diogo brilhavam como osso polido. "Você tentou fugir", disse ele suavemente quando ela alcançou o limiar. "Mas não há para onde fugir. Você nunca esteve no mundo, Clara. Estava apenas em sua sombra." Seu corpo tremia. Ela queria gritar com ele, arranhar seu rosto, correr para qualquer lugar, mesmo que significasse cair no vazio. Mas suas pernas a levaram para frente. Seus pés descalços cruzaram o limiar. No instante em que entrou, o calor do ar a envolveu como algo vivo, e sua memória de frio colapsou como um pulmão perfurado. A porta se fechou silenciosamente atrás dela. O som de seu fechamento era o som do fim do mundo. A casa estava errada. O corredor de entrada se estendia muito mais do que deveria, seu chão brilhando como vidro preto. As paredes se curvavam ligeiramente para fora, como se ela estivesse dentro de algo que respirava. O teto se perdia nas sombras, mas ela sentia seu peso pressionando seu crânio como o teto de pedra do porão. As lamparinas ardiam estáveis e perfeitas, sem tremular, sem fumaça, sem lançar sombras. Seus próprios pés não faziam som no chão. Era como caminhar sobre um reflexo. Diogo virou-se e a conduziu pelo corredor sem olhar para trás. Os gêmeos o seguiam de mãos dadas, seus passos perfeitamente sincronizados, seus olhares fixos à frente. Clara tropeçava atrás deles, sua respiração chiando. O corredor parecia infinito, descendo lentamente, embora ela não visse inclinação. O ar se tornava mais denso a cada passo, pressionando seu peito. Ela ouvia seu batimento cardíaco novamente agora, alto demais, rápido demais. Ecoava estranhamente, como se batesse dentro do corpo de outra pessoa. As paredes estavam mudando. A princípio, ela pensou que era a luz, mas não. Os painéis de madeira derretiam em pedra. Não pedra cortada, pedra viva, úmida e com veias como carne, pulsando levemente. Ela recuou engasgando,
Mas o corredor se estreitava atrás dela enquanto avançava, o caminho de volta encolhendo para uma linha preta fina. Ela continuou andando. Não tinha escolha. Suas sombras se esticavam à sua frente, mas não atrás, como se ela tivesse sido cortada do tempo. Finalmente o corredor se abriu. Ela esperava o santuário, os tapetes familiares, o altar, as lamparinas sem fim. Mas o que a esperava era pior. Não era mais o porão. Era vasto, vasto como uma catedral. O teto se arqueava alto acima dela, como a abóbada de um céu noturno sem estrelas. O chão era de pedra preta inscrita com espirais de escrita branca brilhante. O ar tremia com um zumbido baixo, profundo demais para ser som, vibrando por seus ossos. No centro distante estava o altar, enorme agora, esculpido da mesma pedra viva, das paredes, sua superfície com veias de luz lenta como prata derretida. O códice estava aberto sobre ele, suas páginas mais altas que um homem. Diogo ficou diante dele com os braços erguidos. Os gêmeos subiram os degraus de cada lado do altar, suas mãos ainda unidas. Diogo virou a cabeça e olhou para ela. "Você vê agora?" sussurrou ele. A boca de Clara se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ela não conseguia respirar. O quarto parecia se inclinar em sua direção, suas costelas negras curvando-se mais perto, como se ela fosse uma gota de sangue afundando em um pulmão infinito. O zumbido ficou mais alto, pulsando com seu batimento cardíaco. Ela tropeçou para frente. Caiu de joelhos na pedra fria, encarando-os. Os olhos cinzentos de Diogo ardiam como brasas. Os gêmeos estavam de cada lado dele, rostos inexpressivos, olhos negros e sem fundo. "Não há mais nada", disse Diogo suavemente. "Nunca houve." Atrás dela, o corredor por onde viera desaparecera. Havia apenas o santuário, e ele devorara o mundo. Diogo ficou diante do altar como uma figura esculpida em osso, suas vestes negras arrastando pela pedra como sombras que esqueceram seus donos. O códice estava aberto diante dele, suas páginas vastas rastejando com símbolos de tinta irregular que pareciam brilhar levemente, como se respirassem. Os gêmeos estavam de cada lado dele, mãos unidas, rostos inexpressivos e pálidos como cera de vela. Eles não piscavam. Não haviam piscado em horas. Clara se ajoelhou no chão preto frio, seus membros tremendo. Não sabia se era de medo ou do peso do ar pressionando seu peito como pedra. O mundo que ela conhecera, as pedras do calçamento, o vento do mar, o estalo das rodas das carruagens, o cheiro do porto, parecia sonhos de outro crânio. Este lugar era real agora. Apenas este lugar era real. O santuário devorara Recife, e Diogo devorara o santuário. Ele abaixou os braços e falou, e sua voz rachou o silêncio como uma lâmina arrastada no gelo. "O vaso deve abandonar sua carne." Seus olhos cinzentos brilhavam como pedra polida enquanto varriam a vasta câmara. "Mas o velho eu ainda permanece em mim", disse ele suavemente agora, como um homem confessando a um padre. "Um remanescente do mundo corrompido, osso, fome e decadência. Purifiquei-o com jejum, com silêncio, com o códice. Mas ele persiste. E enquanto persistir, eu permaneço uma brecha por onde a corrupção pode retornar." Ele olhou para os gêmeos. "Eles estão selados. São inteiros. Eu não estou." A respiração de Clara chiava. Ela tentou falar, mas sua voz era fina, engolida pelo ar zumbindo. "Diogo, o que você está dizendo?" Ele virou-se lentamente para ela. Seu rosto era calmo, vazio. "Eu acenderei", disse ele. "Liberarei a carne e entrarei na raiz. Meu corpo se dissolverá. Minha mente passará para eles. Para isso, a raiz será inteira." Os gêmeos viraram seus olhos negros para ela como um só. O leve brilho da chama do altar refletia em suas pupilas como estrelas presas sob gelo. Diogo colocou as mãos sobre as deles unidas. "O corpo é um portão", sussurrou ele. "E um portão deve ser fechado." A mente de Clara se desfazia. Ela forçou sua voz através dos dentes cerrados. "Você vai morrer." Os lábios,